Inscrevam-se em nosso canal. Isso ajuda na divulgação de nosso conteúdo. Desde já agradecemos. Bom pessoal, hoje nós vamos aprender aqui como ter mudas de alface sem gastar comprando muda de alface. Para começar, eu já estou aqui no fogão a lenha, que é meu velho companheiro de sempre. Nós estamos aqui com uma caixinha de sabão em pó e uma faca. Nós vamos cortar essa caixinha, a parte de cima dela, nós vamos cortar de jeito que aquela parte que abre para você tirar o sabão fique para baixo, tá bom? Aquela parte que abre fica para baixo. Nós vamos cortar na parte de cima, tá bom? E vamos fazendo isso com a faca aqui, ó, vamos cortar faltando 1 centímetro para chegar na beirada da caixa, mais ou menos 1 centímetro, 2, de forma que ela fique com uma beiradinha na parte de cima, tá? Você pode cortar com uma tesoura, usar a ponta fina da tesoura, se ela tiver ponta fina, para fazer esse furo que nós vamos fazer na parte de cima. Você vai tirar uma tampa na caixa, na parte de cima, tá? Igual eu fiz aqui, ó, para que ela fique um caixote, tá bom? Aqui não vai ficar muito boa a imagem, porque eu embacei para a gente não pegar aí a marca da fabricante do sabão, tá? Embora seja um produto que nós estamos reciclando, mas aí evitar de estar aparecendo a marca da fabricante. Aí com o auxílio do fogão, você vai colocar aí 2 ferros, desses ferros encavados em madeira, tá? Você vai colocar eles aí no fogo, dentro das brasas, para que ele se aqueça. Quando ele estiver aquecido vermelho, você vai fazer isso que eu estou fazendo aqui, meu irmão. Você vai fazer a perfuração no fundo, da caixa, várias perfurações. Por que tem que fazer essas perfurações? Embora seja uma caixa de papel, quando ela molha, a água não sai, entendeu? Se você plantar alguma coisa numa caixa igual essa que nós temos aqui, e você não perfurar, a planta, a semente, ela não vai germinar adequadamente. Aqui dá para ver claramente como foi feito o corte. Aquela tampinha onde você abre, ela fica para baixo, tá? Para poder evitar de rasgar e causar danos, tá bom? Aí dá para você ver como é que ficou. Eu segurei aqui com a mão, mas dá para você ver como é que ficou. E você vai perfurando. Ela tem que ficar bem parecida aí com a peneira. Não precisa de muita quantidade de furos, não. Vai fazer uma quantidade suficiente para que a água esteja vazando. Porque se a água não vazar por esses furos que a gente está fazendo, ela ficar acomodada junto com o nutriente que a gente vai pôr, que é a terra no caso, elas não germinarão. Aí elas apodrecem na água e não germinam, beleza? Então ela tem que ficar igual nós mostramos. E aí você vai utilizando, vai perfurando. Se você não tiver um fogão a lenha, tiver um ferro de solda, você pode perfurar com ele. Pode perfurar com a ponta da faca, porém não vai ficar tão bom. Bom, aqui eu já coloquei a caixa no chão e já coloquei a terra. Uma terra rica em matéria orgânica, tá? Ou seja, com bastante esterco, porém não é esterco de curral, é terra estercada. Vou colocar mais um pouquinho aqui para vocês verem. Eu busco essa terra aqui num local longe, onde tem muita matéria orgânica. Eu busco ela na sacola para me fazer a planta de sementes. Tem que ser uma terra estercada igual essa daqui, para que as mudas que se germinem, elas nasçam com qualidade. Se você plantar elas numa terra mais ruim, não vai ter qualidade. As sementes estão aqui nessa caixa de fósforo, pode semear em cima da terra uma quantia de mudas que você queira ter, tá? Futuramente nós vamos ensinar como você ter essa semente também, tá? Sem depender de nada do sistema, já que aqui é um sistema de sobrevivência. Então você não pode depender do sistema para conseguir essa semente.
Mas a primeira semente, igual se você não tiver aí, igual eu tenho aqui, guardada, você compra no mercado, você compra sementes, elas vêm embaladas em pacotinho e acaba saindo muito mais barato do que as mudas que você compra já feitas, tá? Não fica uma muda tão boa quanto a muda já feita, mas ela serve e serve muito bem e não dá diferença nenhuma no resultado final, tá bom? Aqui nós estamos mexendo com o dedo, não pode ficar muito profundas as sementes na terra, tá? Ela não pode ficar por cima, mas também não pode ficar muito profunda, senão ela não vai germinar adequadamente. Com o auxílio aqui de uma garrafa PET, eu coloquei aqui, eu fiz um furo na tampa dela, tá? Na verdade eu coloquei até um bico nela para ela poder fazer a regagem de plantas pequenas, miniaturas. Não há necessidade de você ter um tipo de irrigação desse. Você pode irrigar de outra forma também, mas evitando de estar despejando quantia grande de água, senão ela vai transbordar aí na caixinha e vai tirar a semente de dentro do solo. Sempre uma água fina, bem fina, igual está aqui, para evitar que ela saia para cima dessa caixa, né? E aí você vai aguando aí. Isso aqui é uma forma de você escapar de estar comprando muda do sistema. Mesmo que o sistema colapse, esse tipo de muda você vai continuar fazendo, entendeu? Por exemplo, o sistema colapsar durante um ano, você consegue estar fazendo a mesma coisa. Aqui já está alguns dias, ó. Algumas estão nascendo, mas muito pouco. Elas já começaram a germinar. Durante algum período, elas aumentam de tamanho, igual ela está aumentada aqui. Você consegue ver que elas já estão bem maiores. Aqui já deve ter se passado umas 2 semanas, mais ou menos. Eu deixo sempre na sombra. E aqui já se passaram umas 5 semanas, né? Umas 4, 5 semanas, mais ou menos. Elas já estão no ponto de mudarem para o solo. Então você vai arrumar uma porção de terra estercada e uma porção de esterco. Aqui a minha terra estercada tem de tudo, tem folhas, cisco, gravetos, tudo mais de nutrientes que o solo possa oferecer. E também uma porção de esterco. Então, automaticamente, a primeira parte é misturar isso tudo de uma forma homogênea, tá? Como a minha horta já está um pouco velha, então eu prefiro não cavar o solo da horta. Eu prefiro adicionar a terra que eu trago de fora e coloco aqui, se misturem por igual. Uma vez isso feito, você vai ter que igualizar a terra, né? Você vai mexendo, mudando de lugar, tá? Misturando com as folhas, igual eu estou fazendo aqui, porque essa alface ela pede um solo rico em matéria orgânica, tá? Para ela poder produzir bem. E aqui ela já está aqui no chão, a caixinha de mudas, e eu vou fazer o transplante dessas mudas para o solo. Se você quiser aguar a terra primeiro, não tem problema, porém você vai ter que usar uma bota. Nesse caso, essa daqui eu vou plantar sem aguar o solo primeiro. Vou plantar elas primeiro, depois então eu aguo o solo. E logo após aqui, eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar eu plantando com o solo molhado. Porém, aí eu já vou ter que estar utilizando botas, tá? Você pode plantá-las no espaço que você desejar, lembrando sempre que deve manter um espaçamento de mais de um palmo, porque ela pode crescer, igual está aqui, ó. Ela vai crescer e se ficar muito junta, ela vai fechar a cabeça e encontrar uma com a outra, e aí vai acabar melando as folhas de baixo. Então ela tem que ter um certo espaçamento, né? E aqui está o canteiro, outro canteiro. Agora eu aguei o canteiro, então outra forma que pode se plantar. Eu vou plantar elas aqui, tá? Essas aqui, essas mudas estavam um pouco menores do que as outras mudas, tá? E eu resolvi plantá-las aqui nessa horta nova, que é uma outra horta que eu tenho. Eu tenho duas aqui. E
A daqui tem mais couve, mas ela como é um local mais alto, eu também vou plantar alface. Agora nós estamos chegando no período das chuvas. Se o local for muito baixo, essas alfaces não vão produzir. Eu vou colocar elas mais juntas aqui, porque eu estou com muita muda aqui. Eu semeei muita semente da última vez, então acabou que tem muita muda. E você plante aí, se você fizer um canteiro maior, é o mesmo formato. Procure sempre essas mudas aqui, procure sempre plantar no período da tarde, bem de tardinho, tá? E irrigar bem para que ela não morra. Se tiver um dia nublado, igual esse dia que eu plantei aqui, é o mais ideal. Aí você pode plantar cedo. Você vê que o dia vai ficar nublado o dia inteiro, você planta cedo, que não vai ter perigo delas morrerem devido ao sol, tá? E se o sol estiver muito quente, for época de sol muito quente, você vai ter que tampá-las com alguma coisa, alguma folha, para que elas não fiquem no sol. Se elas ficarem expostas ao sol direto o dia inteiro, elas vão morrer, porque elas não têm raiz na terra igual aquelas outras têm. Costuma sair muda aqui, meu irmão, que sai sem nenhuma raiz, né? Você tem que ter cuidado para não arrebentar ela acima do solo e estragar assim sua muda. Você vai quebrando a terra, desmanchando a caixa e quebrando a terra, tirando as mudas de alface e plantando com raiz. Se você perder a raiz, você perdeu a muda. Muito dificilmente uma muda sem raiz irá pegar. Aí uma vez feito isso aqui, eu já tinha irrigado o canteiro, tá vendo que ele está bem molhado. Porém, mesmo assim, eu vou jogar mais uma águazinha com o regador aqui por cima, sem encharcar, apenas molhando. Tá? Ficar bem molhado mesmo. Que aí a alface vai ter uma facilidade maior de pegar. Quem planta alface aí sabe que alface e as mudas que vêm de fora, você não precisa escolher hora de dia para você plantar. Mas o daqui é melhor que você plante aí na época da crescente, tá? Da lua crescente, que você semeia sementes na lua crescente, beleza? E que também que você, se puder fazer a mudança dela para o solo aqui, você faça aí numa lua que seja boa, fora da lua nova. Aqui eu vou jogar a água aqui mais um pouquinho, tá? Não deixe dar muito poço de água em cima, espere ela escorrer para depois você jogar mais, senão você pode perder aí a sua plantio de alface. Aqui já é o outro canteiro que nós plantamos antes. Olha como elas estão bonitas. Elas já estão num tamanho bem médio, tá? E daqui à frente elas vão só crescendo. Você limpa aí, se você gostar de mexer no solo com a mão, você pode mexer entre meio um e outro, para que a drenagem da água fique mais fácil, que muito breve elas fecham e viram um canteiro grande, tá, meu irmão? Então, né, isso aqui nós hoje aprendemos como fazer muda de alface sem depender em quase nada do sistema. A gente depende ali daquela caixinha que é do sistema, que é de papelão, mas que se não tivesse ela, a gente conseguiria fazer. Então eu agradeço a todos que tiveram nesse vídeo e até o nosso próximo vídeo.